Olá, meu nome é Alan Leon. Hoje vamos começar um novo tema, o tema de sistemas de informações gerenciais. Vamos para a primeira pergunta. O que é sistemas de informação? Os sistemas de informação, eles são um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera, processa, armazena, distribui informações destinadas a apoiar tomada de decisão ou o controle em uma organização. Então, para a administração, os sistemas de informação é toda a forma como você recebe a informação e você torna essa informação útil como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, qualquer sistema de informação que não sirva ou que não forneça uns dados para que você tome uma decisão, para que você tenha dados, para que você tenha análises, ele não pode ser considerado um sistema gerencial. Ele é só um sistema ou ele é só um programa. Então, quais são os requisitos para que a gente considere o sistema ou para que a gente comece a pensar um sistema a nível de informação? A primeira coisa, que os sistemas de informação, ele é um processo de transformação de dados em informação. E essa informação, ela tem que ser útil e disponível para o administrador, para que, como a gente já estudou, sirva para apoio a uma decisão. E também, essas informações estão voltadas ao processo decisório da empresa, diz que são sistemas de informação gerencial. Então, qual é a diferença de um programa para um sistema de informação? Ele serve como ferramenta de tomada de decisão. Ele fornece para a empresa informações para que ela se cerque com as maiores possibilidades possíveis para que ela tome uma decisão acertada ou mais próximo de uma decisão ideal. Quando a gente pensa o sistema de informação para administração ou o sistema de informação para informática, a gente tem visões completamente diferentes, mesmo que no fundo o objetivo seja o mesmo. Quando a gente pensa para a informática, a gente pensa a organização do software, o desenvolvimento do sistema, a execuibilidade, operacionalidade, toda a questão de interface, toda a questão de comunicação entre os sistemas. Para a administração, um sistema ele é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Como a gente trabalha e como a gente enxerga numa visão macro esse sistema? Põe na lousa, por gentileza. Então nós temos todas as informações que chegam para a gente aqui. Existe o tratamento dessa informação, ou seja, transformar esse dado em informação útil e que seja disponível para a tomada de decisão, com foco na obtenção de um resultado. Ou seja, essa decisão ela vira ação e, consequentemente, vira um resultado. E tudo isso ele tem que ser possível de controle e avaliação. Você tem que saber cada uma dessas etapas, traz para mim de volta, entender cada uma dessas etapas e ter a disponibilidade de informação de modo que o gestor, de modo que o diretor entenda essa informação para que ele consiga fazer com que essa informação gere um prospecto positivo no resultado que a empresa quer. Então, sempre pensar, um dado ele não é útil. Ele é útil quando ele vira informação. E quando essa informação é útil? Quando ela serve para apoiar uma decisão do que a empresa pode fazer ou do que uma empresa não pode fazer ou não deve fazer. Dentro do nível hierárquico da empresa, existem vários sistemas de informação que podem gerar e que têm objetivos diferentes. Se a gente pensar, esse daqui ele é um nível de tomada de decisão. Mais importante, menos importante. E nós temos, primeiro, a nível estratégico, os sistemas de apoio à decisão e os sistemas de apoio ao executivo. No nível tático, nós temos os sistemas de informação gerencial. E no nível operacional, nós temos os sistemas transacionais, que são aqueles sistemas que são utilizados para fazer compra, para fazer um pedido, o sistema de folha de pagamento, um sistema de controle de estoque. No nível gerencial, é um controle macro desses sistemas. E no nível estratégico, é como essas informações elas se correlacionam com as variáveis econômicas, macroeconômicas, estão ou não ligadas à missão, à visão, ao valor da empresa e que pode servir ao executivo para a tomada de decisão.
Vamos estudar esses sistemas um pouco mais detalhado? Começando lá com o primeiro nível operacional lá embaixo, os sistemas trabalhadores do conhecimento, os STCs. A função dele são auxiliar nas tarefas técnicas que os trabalhadores na produção ou no processo de conhecimento. Então, o que entra? Qual que é a função entrada? As especificações de um projeto ou um modelo de trabalho. E qual é a função do processamento? Ele desenvolve a modelagem desses dados, transforma em um projeto ou um gráfico, que é a forma de saída desses dados. Quem utiliza os STCs? O pessoal técnico. Um exemplo, um sistema de geoprocessamento para análise, por exemplo, de densidade urbana, um sistema de compras, um sistema de controle de estoque, um sistema de vendas, por exemplo. No segundo nível, nós temos os sistemas de informação gerencial. Eles servem ao nível gerencial médio para o desenvolvimento de atividades rotineiras e dos projetos organizacionais. O que entra? Alto volume de dados. Eles são alimentados, geralmente, por todos aqueles sistemas trabalhadores que filtram. Esse sistema ele já recebe uma quantidade de dados, ele filtra essas informações e geram informações simplificadas, que são relatórios simples, relatórios que conseguem compilar todos os dados e apresenta a informação de uma maneira simplificada e otimizada. Quem são os usuários? Os gerentes de nível médio, aquele gerente que está trabalhando mais com a questão operacional. Um exemplo, o orçamento, um relatório final de vendas, um relatório de market share da empresa. O próximo nível de sistemas são os sistemas de apoio à decisão. Eles atendem o nível gerencial nos processos decisórios intermediários. O que entra? O pequeno volume de dados, que às vezes eles são alimentados pelos SIGs, e aí você já consegue ter um desenvolvimento, um processamento mais interativo dos dados. Por quê? Porque são necessários acrescentar variáveis que não necessariamente são estáticas. Entra toda a percepção do gestor, toda a direção, todo o pensamento e organização que a empresa tem de acordo com uma determinada linha ou procedimento. E o que sai? Uma análise de decisão. Um exemplo, quem são os usuários? Os profissionais, os gerentes decisores, aqueles que têm nível de decisão. Um exemplo, simulação para análise de alternativa. A gente tem software que nós conseguimos colocar diversos cenários e ele fala assim, olha, o ponto ótimo de produção é X quantidades de produto. A empresa tem um lucro maior se ela produzir X mesas, X cadeiras. Ou o ponto de prejuízo, ao contrário, dessa empresa é quando ela estiver trabalhando acima de 30% da capacidade. Ou o ponto de equilíbrio dessa empresa é 5 milhões de peças. A gente sabe que é a quantidade que a empresa precisa para igualar o seu custo de produção com o seu nível de venda. A partir das 5 mil peças, a empresa ela começa a ter lucro. Essas decisões mais aprimoradas, elas vão servir e vão servir de ferramentas de apoio à tomada de decisão em um nível de execução da empresa. Ou seja, como a empresa ela vai receber todas essas informações e aplicar a sua produção, aplicar as vendas, a produção, e esse nível de decisão ele vai começar a delinear as estratégias organizacionais. Só que as estratégias elas podem ser aprimoradas um pouco mais. Nós temos o sistema de apoio executivo, que é os SAIs. Eles servem ao nível estratégico da organização. O que entra? Os dados agregados. São aqueles dados consolidados dos sistemas de apoio de tomada de decisão. O que são? Eles saem como? As projeções. Por exemplo, um sistema de SAI, que é de tomada de decisão, ele analisa todas as vendas da última década. E aí, junto com outras informações, o sistema de apoio executivo, ele lança uma projeção de vendas, uma projeção do crescimento de mercado, uma projeção do crescimento da economia, por exemplo, uma projeção de quanto a empresa vai atingir do market share do seu concorrente, ou quanto o concorrente
vai tomar do mercado a fatia. E quais são os usuários? Os gerentes sêniores, os diretores finais e os presidentes. Um exemplo, simulação de impacto de políticas alternativas. Como uma política governamental, como o aumento dos juros, pode influenciar no desempenho da empresa. O que esse sistema vai levar em conta? Questões microeconômicas, macroeconômicas, poder de compra do consumidor. E todas essas informações, elas podem gerar assim, olha, um aumento de 1% na taxa de juro pode fazer que caia 5% a venda do seu produto. Isso depende do tipo de produto, se ele é um produto mais básico ou se ele é um produto de consumo regular. Quais são os benefícios de uma empresa adotar um sistema de informação? Primeiro, redução dos custos de operação. Um sistema que consiga atuar em várias questões, ela facilita o fluxo de informação, diminuindo a necessidade de controle específico, fazendo com que você tenha menor custos. Ela também aumenta a produtividade, porque você consegue enxergar mais rápido e com mais exatidão quais são os gargalos de sua produção, quais foram, por exemplo, as falhas e as inconsistências, onde está ocorrendo a maior quantidade de defeitos. E ela melhora os serviços prestados, porque ela dá para a empresa uma maior quantidade de informação do consumidor, do mercado consumidor, talvez expectativas, e a empresa começa a adotar medidas corretivas antes, talvez, do que o produto seja colocado no mercado. E ela incrementa resultados econômicos e financeiros. Então, se ela otimiza o seu serviço e melhora o cliente, ou ela reduz custo, tudo isso sempre afeta no resultado financeiro da empresa. São menos custos, são mais lucros, o resultado final, o desempenho líquido da organização no ano, ele tende a ser mais positivo. Outro benefício, disseminar informação, alterando a perspectiva do administrador. Então, desde que vários níveis da organização tenham acesso à informação, mesmo que seja fracionada, isso permite uma visão mais acertada do que pode ser feito ou não. Ela facilita a descentralização e a delegação. Então, quando você tem acesso à informação, você passar a informação para outra pessoa e deixar, por exemplo, que um gerente ou um supervisor tome a decisão, ele com acesso à informação, ele tende a tomar uma decisão mais correta. E ele tem acesso aos dados, ele tem acesso, talvez até às projeções da empresa para uma determinada linha de produto. Mais agilidade para enfrentar mudanças rápidas e não previstas. Um sistema de informação, você consegue ter a percepção do fato antes que ele aconteça. Então, a empresa ela já toma ações antecipatórias para ter uma maior responsividade. Ela não precisa que aconteça o fato ou que, por exemplo, uma questão econômica deflagre. Então, se ela já entende, por exemplo, que o nível de renda da população está caindo, ela sabe que daqui 5 anos talvez o consumo do produto dela caia e ela consegue pensar e tomar ações preventivas. E ela facilita a análise da consequência de suas decisões. Então, quando um sistema de informação ele dá o cenário, ele consegue falar assim, olha, esse é o cenário A, menos provável, o cenário B é o cenário mais provável e o cenário C é o cenário otimista. Você não precisa lançar um produto para que a sua empresa, para que você saiba o quanto ele vai ser consumido pelo mercado. O que você faz? Você faz uma projeção. Olha, com base na minha projeção de mercado, o cenário mais real é que sejam consumidas 1 milhão de unidades. E aí você, com todos os dados econômicos, com todos os dados de custos, com todos os dados de produção, você fala, olha, mas se meu mercado ele consumir só 500 mil unidades, qual vai ser a minha situação empresarial? Ou, se ele consumir 1 milhão e 500 mil unidades, será que eu consigo dar conta de tudo isso? Será que eu consigo atender toda essa demanda? Então você começa a pensar por cenários e não só precisa começar a aplicar para daí corrigir os defeitos. Você já consegue tomar decisões antecipatórias de uma maneira mais efetiva, pensando sempre em decisões mais acertadas. Outro benefício, estrutura e organização. A organização unificada e o dado de diversos setores conversando, ele minimiza a ocorrência de erro
e favorece o desenvolvimento de uma estrutura mais produtiva, o que gera como consequência uma facilidade de gerenciamento. Então, os processos administrativos em toda a organização baseados em conhecimento. Quando os sistemas eles se conversam e existe uma facilidade do dado, além da gente evitar o retrabalho, a gente tem os sistemas, eles começam a ser independentes, minimizando a possibilidade de erro, de conflito, ou que decisões conflitantes sejam tomadas, às vezes, por um diretor de uma seção ou diretor de outra, fazendo com que a empresa ela perca menos, ela otimize melhor os seus recursos produtivos, os seus serviços, tomando decisões mais corretas. Plataforma unificada, o ideal é que exista a mesma plataforma, ela seja adotada por todos os setores da empresa. Quando possível, a mesma plataforma ela seja adotada talvez por empresas dentro da mesma cadeia produtiva. Então, o sistema do fornecedor de matéria-prima conversa com o sistema da indústria, que conversa com o sistema do varejo, e essas informações que são trocadas entre eles favorecem a otimização do seu sistema produtivo. Então faz com que, por exemplo, se você entende, se você conversa com o sistema de varejo, você tem uma previsão de demanda daquele determinado mercado, você adequa a sua produção ao mercado, evita que você faça excedente e evita que você faça menos. E aí você consegue, inclusive, que o seu fornecedor de matéria-prima ele faça o mesmo planejamento. Isso otimiza os custos de toda a cadeia. E por último, as operações. As operações elas se tornam mais eficientes nos processos de negócio orientados para o usuário. Então favorecem com que as decisões e as operações elas fluam entre todos os setores e também entre todos os níveis hierárquicos. A quantidade de informação útil dentro da empresa passa a ser maior. E todo o conhecimento gerado dentro da empresa, todos os dados, eles começam a se tornar informações, eles começam a se tornar ferramentas de apoio à tomada de decisão, que é o que é interessante para a administração, é o que é útil para um administrador. Como funciona o processo decisório? Quais são as informações necessárias? Como você tem que pensar para a tomada de decisão junto com o sistema de informação? O primeiro requisito é você tem que identificar o problema, você saber o que realmente está acontecendo. Depois, o seu sistema ele tem que te permitir um diagnóstico ou uma análise do problema. Ele tem que te dar dados suficientes para que você consiga embasar a sua decisão. E 3, ele tem que estabelecer análises de soluções e alternativas. Então ele tem que ser possível que você tenha uma solução A, uma solução B, uma solução alternativa ou a criação de diversos cenários de acordo com cada sistema ou com as características de cada empresa. 4, ele tem que te permitir selecionar a alternativa mais adequada. Ele tem que te dar dados suficientes para que mostre que aquele cenário é o cenário mais adequado. Não necessariamente o cenário que dê, por exemplo, mais lucro, ou o cenário onde haja a maior quantidade de vendas de um determinado produto, e sim um cenário que corresponda com maior exatidão àquilo que pode acontecer com base em todas as informações que a empresa tem. E aí ele tem que ser flexível o suficiente para que você consiga implantar essa alternativa sem que você tenha que reestruturar todo o sistema de informação. E por último, ele tem que te dar parâmetros para que você avalie essa alternativa uma vez implementada. Então, que você tenha pontos de medição dentro dessas alternativas que você colocou anteriormente. Vamos lá. Então, os sistemas eles te dão 2 tipos de opção. Primeiro, opções de decisões programadas. Põe na lousa, por gentileza. As decisões programadas, elas se caracterizam pela rotina e pela repetitividade do procedimento padrão. Ela tem que apresentar para você quais são as decisões que sempre o administrador tem que tomar, de modo que ele não precise sempre pensar de novo naquela decisão, que ela já automatize todo o sistema. E o mais importante, as decisões não programadas. Volta para mim. As decisões não programadas, elas estão inseridas dentro do ambiente de um contexto dinâmico que se modifica rapidamente no decorrer do tempo. Ou seja, o sistema de informação
ele tem que ser tão ágil que ele permita uma mudança institucional ou uma mudança na estratégia da organização num curto espaço de tempo. Então, a informação ela tem que ser processada num curto espaço de tempo e permitindo uma aplicabilidade nesse mesmo espaço, acompanhando toda a dinâmica do mercado ou toda a dinâmica do ambiente onde essa empresa está inserido. E quais são as condições de tomada de decisão? Primeiro, e mais fácil, é a tomada de decisão numa condição de certeza. É quando o sistema ele dá para você todos os dados, você transforma numa informação e sabe que aquele cenário que é possível, existe uma probabilidade estatística muito grande de acontecer, ou seja, 99%, 98%. A segunda é condições de risco. Então, o seu sistema de informação ele tem que conseguir calcular quais são os riscos de cada decisão para que você tenha ferramentas para decidir. Então, sempre a decisão é do gestor, não é do sistema. Mas o sistema ele faz o quê? Ele forneceu para você uma qualidade de informação útil para que você minimize esses riscos. E por último, a tomada de decisões em condições de incerteza. Nessas condições, o seu sistema de informação ele tem que te prever, além de te prever vários cenários, ele tem que ter a possibilidade de você desenvolver alternativas para cada uma da decisão e desenvolver planos de contingência para cada uma dessas alternativas. Assim, você minimiza o risco da sua decisão. Por quê? Porque você vai tomar uma decisão mais correta? Não necessariamente. É porque, caso a decisão não dê certo, você já conseguiu o plano B, você já conseguiu o plano C, e tudo isso ele já está estruturado e otimizado dentro de um sistema de informação de fácil acesso. Vamos agora para as questões comentadas. Como esse conhecimento ele pode cair para você na hora do concurso? Vamos para a lousa, por gentileza? Primeira questão, 2015, FCC, Manaus Prev, técnico previdenciário. O processo de tomada de decisões, seja no âmbito organizacional ou pessoal, normalmente é complexo e produz efeitos. A sequência que garante a eficácia e a racionalidade do processo decisório é: primeiro, diagnóstico, depois, identificação do problema ou oportunidade, escolha da alternativa, implantação e avaliação da decisão. Essa questão ela está errada. Por quê? Porque a identificação do problema ela vem antes do diagnóstico. Então a gente já poderia descartar essa alternativa. B. O diagnóstico, identificação do problema ou oportunidade, escolha da alternativa, avaliação da decisão e geração de alternativas. C. A identificação do problema, geração de alternativas, escolha da alternativa, implantação e avaliação da decisão. D. A identificação do problema, geração de alternativa, diagnóstico, avaliação da decisão, escolha e alternativa. E. A identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico, geração de alternativa, escolha da alternativa e avaliação da decisão. A alternativa B, nós podemos eliminar pela mesma questão que a gente elimina a alternativa A. Alternativa C, identificação do problema. Geração de alternativas. Não. A próxima etapa é o diagnóstico. A gente elimina. D, identificação do problema, começou da maneira certa. Geração de alternativas, mesma questão da alternativa anterior, a gente já poderia eliminar. Por quê? Porque primeiro a gente gera um diagnóstico para depois nós termos as possibilidades de geração de alternativa. E por último a questão E, identificação do problema, oportunidade, diagnóstico correto, geração de alternativa, aí a escolha da alternativa e avaliação. A questão correta seria a alternativa E. Vamos para a próxima questão, por gentileza. 2013, ESAF-MF, analista técnico. Sobre as decisões, pode-se afirmar 2 pontos. As decisões não programadas diferem-se das programadas por se relacionarem com dados novos ou inadequados. São condições de tomada de decisão a certeza, o risco, a incerteza e a turbulência ou ambiguidade. E a última, a condição em que o administrador tem objetivos bem definidos
dispõe de informações, mas os resultados futuros são associados ao acaso, é a incerteza. Então, a primeira alternativa, ela está correta. As decisões não programadas, elas realmente se dão pela inserção de dados novos ou inadequados. A segunda alternativa, ela também está correta. As condições de tomada de decisão são a certeza, o risco, a incerteza e a turbulência. Nós temos que considerar tanto a certeza quanto a incerteza numa tomada de decisão. Por quê? Porque as duas interferem nas possibilidades e na administração dos cenários. E última, a condição que o administrador tem objetivos bem definidos, dispõe de informações, mas os resultados futuros são associados ao acaso, é a incerteza. Na verdade, a gente poderia considerar que essa condição seria o risco. Então, ela está errada. Essa daqui está certa. A alternativa correta seria a A. Correta, correta e errada. Bons estudos e até a próxima aula.